pouco, quando o Francisco estava a referir o ataque àquela escola no Irão, certo, que alegadamente terá provocado 85 vítimas mortais, deu uma sensação que estavas a fazer uma expressão com a cara de que não acreditas nesta informação. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos e um gosto especial estar com o João Alvelos, que conheço há muitos anos. É a primeira vez que eu gostei de comentário com ele. De facto, nós, como dizia aqui o Francisco, a primeira vítima da guerra é a verdade. Nós estamos a falar de um regime que é quem doutrinou a construção e a infabulação em torno das informações que depois são veiculadas aos órgãos de comunicação social internacional e, como vimos nos últimos anos, com extrema eficácia. Estamos a falar de um regime que agora poderá querer fazer uma espécie de death washing de todas as crianças e mulheres que assassinou barbaramente nas últimas semanas, desde o dia 28 de dezembro. Curiosamente faz 2 meses de começaram os protestos em Teherão, no bazar de Teherão. Pode ter atingido os 30 mil. Exatamente, e portanto aquilo que quando eu acenava negativamente com a cabeça, diz respeito ao seguinte: não há nenhuma credibilidade que me mereça o regime iraniano no que diz respeito a este tipo de comunicação e, para além disso, é extremamente conveniente para o Irão, neste momento, procurar criar narrativas que permitam àqueles que são os seus aliados e àqueles que são os seus, como diz a própria CIA, os idiotas úteis na Europa que propagam a desinformação, neste caso iraniana, mas também russa, que possam utilizar essas narrativas para poderem, do ponto de vista comunicar e defender o regime iraniano ou criar qualquer tipo de empatia para com este regime que é destruidor da sua própria população e que tem como alma mater, como desígnio, a destruição de Israel e também a destruição dos Estados Unidos. E, portanto, acho que aquilo que eu gostava de destacar desde logo... O grande e o pequeno Satã. Sim, gostava só de destacar uma coisa muito importante, porque este conflito não está longe da Europa e não está longe de Portugal. Este conflito não está longe da Europa e não está longe de Portugal, e pelas palavras, em primeiro lugar, de Volodymyr Zelensky, ainda hoje, que disse, e muito bem, quase que ele é que estabeleceu a posição que a Europa devia ter, que é: nós não estamos em guerra com o Irão, a Ucrânia não está em guerra com o Irão, no entanto o Irão não deixou de fornecer 57 mil drones Shahed, mais tecnologias importantíssimas para a Rússia rapidamente conseguir ter uma capacidade de drones ofensiva contra a Ucrânia e, portanto, contra a Europa. Keir Starmer tem uma declaração equívoca em que, ao mesmo tempo que eu compreendo, do ponto de vista do direito internacional, condena a forma como isto está a fazer. Isto não pode ser um cheque em branco aos americanos para atacarem como e quando e onde quiserem. E diz que a Grã-Bretanha não teve nada a ver com esta operação, não é? E não teve nada a ver com esta operação. Eu compreendo isso, mas também compreendo que, do meu ponto de vista, ele podia ter tido uma posição muito mais afirmativa e ambiciosa, tendo em conta que ele também diz uma coisa que está declarado, que foi também denunciado por McKellen, o diretor do MI5, ainda recentemente, que houve mais de 20 tentativas de ataques terroristas no Reino Unido que foram evitadas pelos serviços de informações e pelas forças de segurança, promovidos pelo Irão. Claro. Sendo que esse é um dos problemas que pode ocorrer agora nos próximos dias, não é? São células adormecidas do Irão que podem desencadear uma vaga de ataques terroristas em toda a Europa e até também nos próprios Estados Unidos. Não é? E células utilizando crime organizado. Eles aprenderam muito bem com os russos, com os serviços de informações russos, a fazer estas coisas. Não nos podemos esquecer que ainda há pouco tempo, há pouco mais de um ano, foi detido na Alemanha um dos chefes dos Hells Angels, portanto, um gangue motoqueiro, que confessou ter sido pago para promover ataques contra sinagogas e outros locais religiosos judaicos nas cidades de Borg e Essen. E, portanto, esta doutrina de pagar para assassinar, também tentaram assassinar uma jornalista iraniana no Reino Unido em 2024. E, portanto, nós estamos a falar de um país que não se coibiu de ser ameaçador, um país que, pela voz de um dos possíveis sucessores de Khamenei, muito perigoso, Larijani, é um nome simpático, mas a pessoa não é nada simpática, no dia 12 de julho de 2025, ele disse que seria perfeitamente previsível que brevemente houvessem drones Shahed a atacar cidades europeias. E, portanto, estamos a falar de um país que nunca se coibiu, nunca deixou de se querer. Um país não, um regime
que nunca deixou de querer comportar-se nas relações internacionais como alguém que só é relevante quando ameaça, quando coage, tem na sua gênese, e que tem na sua gênese, enfim, desde a tomada do poder, a aniquilação do Estado de Israel. Senhor Tenente Coronel, bom, neste momento, o Irão é um país com 90 milhões de pessoas, 93 milhões de pessoas, tem uma capacidade de mísseis balísticos considerável, até pelo armazenamento que tem. Quais é que são aqui as forças que estão em jogo e até quando é que o regime poderá retaliar? Boa tarde. Boa tarde. A Guarda Revolucionária domina, digamos assim, toda a parte militar que vai desde as indústrias de defesa às forças militares, estamos a falar de fuzileiros, marinha, exército, força aérea, a capacidade geoespacial, a capacidade de informações e tudo o resto é para pequenos ministros de economia, de educação, etc. E forças policiais. Toda esta capacidade reunida, nomeadamente os mísseis balísticos e a sua capacidade de mísseis médios instaladas em pequenas embarcações ligeiras que podem fazer aproximações de embarcações norte-americanas, não ao porta-aviões, não é? Mas sim pequenas embarcações e ataques marítimos há zonas que sejam alcançáveis das várias bases. Estamos a fazer bases que pertencem à 5ª Frota dos Estados Unidos, que está integrada no Comando do Médio Oriente. Só estas frotas, ou melhor, só a 5ª Frota, nas suas bases aéreas, tem a disponibilidade de 40 mil homens, com 4.500 do porta-aviões Gerald Ford. E a sua capacidade de cerca de 75, 80 meios aéreos lá instalados, isto dá uma desproporção de potencial a favor dos Estados Unidos, quando aqui o segredo da utilização desta capacidade é a inteligência. Inteligência fornecida por quem? Pela Mossad. Claro. A Mossad está no terreno a trabalhar estes dados, claro. Não é há meses. Não achas curioso o horário do ataque começar às 8h15 da manhã, não ter começado de noite, ter começado à mesma hora que estava a haver uma reunião no Palácio de Khamenei? Aquele lançamento do míssil que aniquilou o comandante da Guarda Revolucionária, que não tinha explosivos, ou seja, tinha que acertar no indivíduo, era um míssil que abriu-se em 8 espadas e acertou no indivíduo. Claro, isso mostra bem a capacidade e a eficácia dos serviços secretos israelitas. Bom,